Olá, turma! Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, certo? E hoje nós vamos ver o seguinte. Nós vamos ver duas relações, certo? A primeira vai ser a altura e o ortocentro, ó. A altura e o ortocentro, certo? O que seria a altura de um triângulo? Estamos trabalhando com os triângulos, certo? Então, se eu tiver aqui o seguinte triângulo, o triângulo ABC, ABC, certo? A altura, ele vai ligar um vértice ao lado oposto, formando um ângulo de 90 graus, certo? Então, se eu pegar aqui, ó, e traçar essa altura, ó, eu liguei um vértice ao lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho aqui a minha altura em relação a AC, certo? Se eu fizer isso com os outros vértices, olha o que vai acontecer. Prestem atenção, certo? Então, ó, botei aqui. Certo? Então aqui agora eu tenho a altura em relação a BC e eu vou ter a altura em relação a AC, ou perdão, a AB aqui, mais ou menos aqui, ó. Certo? Se vocês prestarem atenção, as três alturas, elas se cruzam em um determinado ponto, ó. Que ponto é esse? É justamente o ortocentro, certo? Ou seja, o ortocentro é justamente o ponto aonde as alturas do triângulo se cruzam, certo? Agora eu quero que vocês percebam o seguinte. Se eu tiver aqui, ó, um triângulo retângulo, D, E e F. Certo? Ele é retângulo em D. Vamos encontrar a altura partindo desse ponto. Então, a altura é justamente essa aqui. Certo? Se eu for ver em relação ao lado F, a minha altura, ó, vai ser mais ou menos aqui. Certo? E ao lado ED, ou DE, vai ser essa aqui. Então, turma, onde é que eles se cruzam? Justamente no vértice onde ele tem um ângulo de 90 graus. Certo? Então, pega essa dica aí, ó. O ortocentro do triângulo retângulo é justamente o vértice onde está o ângulo de 90 graus, certo? Eu tenho outra observação para fazer aqui em relação à altura e o ortocentro. É justamente a altura, perdão, a do triângulo obtusângulo. Por quê? Porque o ortocentro do triângulo obtusângulo, ele vai ficar na parte externa do triângulo. Vamos verificar. Se eu traçar a altura em relação ao lado GI, eu vou ter que prolongar esse lado, ó. Certo? E descer a altura aqui. Então, eu tenho aqui a minha primeira altura. Certo? A segunda altura vai ser essa daqui.
a terceira altura, eu vou prolongar o lado GH. Não é? Ó. Tá aqui. Ah, professor, eles não se cruzaram. Se vocês prestarem atenção, ó, vamos prolongar aqui essa altura. Vamos prolongar essa altura. E vamos prolongar essa altura. Onde eles se cruzam? Justamente na parte externa do triângulo, certo? Então, quando vocês tiverem o triângulo retângulo, o ortocentro é o vértice onde está o ângulo de 90 graus. Se vocês tiverem um triângulo obtusângulo, o ortocentro ele está fora do triângulo, na parte externa do triângulo. Tá certo? Então, ó, vimos aí então a altura e o ortocentro. Agora nós vamos ver a bissetrizes internas e o incentro. Ó, bissetrizes internas e o incentro. O que são bissetrizes internas? O que é bissetriz? Bissetriz não é o segmento que divide um ângulo em duas partes iguais? Então, se eu tiver aqui, ó, por exemplo, o ângulo de 60 graus, certo? Vou dizer que A, B, C. O ângulo ó, ABC mede 60 graus. Se eu traçar aqui uma bissetriz, certo? Eu estou afirmando que esse lado é igual a esse. Logo, cada ângulo vai medir 30 graus, certo? Então, isso é uma bissetriz. A bissetriz interna do triângulo, vamos ver aqui. Triângulo ABC, certo? Eu tenho aqui um ângulo. A bissetriz dele vai dividir o ângulo em duas partes iguais, não é isso? Eu tenho aqui este ângulo. A bissetriz vai dividir em duas partes iguais. E eu tenho este ângulo, onde a bissetriz também vai dividir em duas partes iguais, certo? E o ponto em que as bissetrizes internas se encontram, nós chamamos de incentro, certo? Então, incentro é o encontro das bissetrizes internas de um determinado triângulo, certo? Uma observação sobre o incentro, turma. É que ele não está desenhado aí perfeitamente, certo? Então, sem as ferramentas, sem os instrumentos adequados para poder desenhar esse triângulo e essas bissetrizes, certo? Mas se você chegar no módulo de vocês, vocês vão ver lá o incentro no triângulo perfeito. E principalmente essa colocação que eu vou dar agora. Essa distância do incentro para o lado, tá vendo? Do incentro para o lado e do incentro para o lado, elas são iguais. Elas têm as mesmas medidas. Então, logo, se eu traçar aqui, ó, uma circunferência
a circunferência vai estar inscrita no triângulo, certo? O raio dessa circunferência vai ser justamente a distância do incentro para o lado, tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos ver apenas altura e ortocentro e bissetrizes internas e incentro, tá certo? Vou deixar aqui para vocês algumas atividades. Por que algumas? Não vou passar toda a atividade do conteúdo, pelo seguinte, ainda faltam duas relações. Que essas duas relações nós vamos ver na próxima aula, certo? Então eu deixei aqui, eu separei aqui, ó, as seguintes atividades. Página 110, vocês vão fazer a questão 3, certo? A página 112, vocês vão fazer a questão 6. E a página 113, vocês irão fazer a questão 10. Certo? São questões que envolvem altura, ortocentro, bissetrizes internas e incentro. Tá bom, turma? Então prestem bastante atenção no enunciado da questão, tá certo? E resolvam sem pressa e com bastante atenção, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula e qualquer dúvida vocês sabem onde me encontrar, tá joia? Manda uma mensagem lá no nosso direct no Insta ou então manda um e-mail, tá bom, turma? Tchau, tchau e até a próxima aula.